Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, aquele podcast semanal que tem o compromisso de trazer, por meio de pessoas maravilhosas e histórias maravilhosas, conteúdo sobre marketing digital, tecnologia e empreendedorismo. Lembrando vocês que a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se vocês querem ter essa experiência para a vida de vocês, nos procurem, a gente tem o QR Code na tela e também o contato na descrição do vídeo e basicamente a gente cuida de tudo que vocês precisam para produzir conteúdo legal e podcast legal. Isso aqui é uma ferramenta incrível para você prospectar cliente, para você conhecer pessoas, por uma série de finalidades. Tem curiosidade? Busca a gente. Bom, vamos então para a nossa convidada de hoje. Eu tô bastante empolgado porque a gente já conversou muito antes de começar. E... a gente teve que cortar, né, para poder começar. Infelizmente, porque eu não gostaria que fosse dessa forma. Mas a gente se conectou de uma forma muito legal, sua história é muito legal, as coisas que você já vivenciou e o seu propósito de vida, parte dele posso dizer que bate com os meus também. Então eu acho isso super bacana, gosto de conhecer pessoas que têm propósitos parecidos. E, bom... Estamos com Simone Perpétua e eu quero que você conte pra gente quem é você. Se apresente. Foi tranquilo, uma coisa tranquila. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Nosso. Acho muito legal essa história de fazer podcast, porque é uma maneira de realmente se conectar com as pessoas, né? É uma maneira que eu acabo ficando até bem à vontade de falar. Legal. Eu tava comentando outro dia com uma amiga que essa questão de redes sociais é uma coisa muito necessária hoje em dia, principalmente para quem está no mundo, né, de e-commerce, que é o meu negócio hoje em dia. Mas eu acho que o podcast é uma coisa que eu me conecto mais, que eu acho que eu tenho mais afinidade. Eu acho que as pessoas realmente estão aí para te escutar quando elas estão ouvindo, né? Geram uma conexão maior. Hoje em dia as redes sociais, a gente passa tão rápido os vídeos, né? A gente fala os vídeos cada vez mais curtos, aquela coisa do pensamento muito rápido, né? Você fica passando de vídeo em vídeo e você acaba não se conectando com muita coisa, né? Perdendo o seu tempo. E muitas vezes com podcast a gente acaba aprendendo muita coisa, aprendendo, pode ser ferramentas, mas muitas vezes gera reflexões, geram outras coisas, eu acho bem legal. Então é um prazer estar aqui fazendo um podcast com você. Nosso. Eu sou Simone Perpétua, eu sou mãe do Enzo e do Lucas, eu sou esposa do Rafael, que também é meu sócio na empresa que eu tenho hoje. Sou filha do Cláudio e da Maria, que são a minha base, meus pais incríveis. Irmã da Mariana, que me deu sobrinhos lindos, que eu tenho 2 sobrinhos pequenininhos. Então, assim, para mim, a minha base está muito relacionada com a minha família. Incrível. Eu acho que tudo que a gente tem como, né, na vida vem muito da base que a gente tem. Concordo. E a minha família é grande parte disso. Hoje eu estou... eu sou a pessoa responsável pela Bileve, que é um e-commerce, que é uma plataforma de bem-estar feminino. Incrível. E né, nessa jornada que eu tive hoje... que eu tive na minha vida, me levou para esse lugar do mundo da mulher, do mundo feminino, no mundo do empoderamento, do bem-estar, que é o que eu acho que muitas mulheres necessitam na vida que a gente tem, que é corrida, que é difícil, né? Que muitas vezes é injusta. Então, acho que a Bileve, ela é um resumo de como a gente pode proporcionar uma vida mais leve para as mulheres através do autocuidado, através da saúde, do bem-estar, da atividade física. Então, a Bileve, ela resume um pouquinho disso para levar isso para as mulheres do Brasil como um todo, né? Então, um pouquinho, resumidamente, eu estou neste momento de carreira, assim, e isso com a Bileve. É muito legal. Eu tenho muitas perguntas sobre, mas antes de eu trazer essas muitas perguntas sobre, eu gosto sempre de começar por onde as pessoas começaram. Porque hoje você é uma mulher empoderada, você é uma mulher que se conhece, você é uma mulher que sabe o que você quer. A gente falou um pouco antes sobre como você chegou e algumas coisas que aconteceram para você se tornar a pessoa que você é hoje. E eu gosto de trazer justamente esse background. Ou para nós do mundo de marketing, o tal do track record. Que agora todo mundo tá usando esse termo, né? Sempre tem um terminho em inglês aí, bonitinho e tal. Eu quero conhecer você
lá atrás. Então, você já deu uma informação que eu achei super legal, que é a base, que é a família. Sim. Se a gente volta para aquela época, a Simone no ensino médio, olhando para o futuro, você já sabia que você seria uma comunicadora? Eu fiz um pouquinho do dever de casa, sei que você fez faculdade na área de publicidade e propaganda, Sim. psicologia, bastante coisa interessante. Psicanálise. Entre outras coisas, como aperfeiçoamento também em administração e tudo mais. E assim, você no ensino médio já sabia que esse era o caminho que você queria seguir? Quem era você lá atrás? Olha, a Simone era uma menina muito ambiciosa. Gostei disso. Sim. Eu venho de uma família humilde, de pais que não tiveram oportunidade de estudar como gostariam, muito trabalhadores. Então, eu sabia que eu tinha que ir além do que eles estavam ali, né, fazendo o melhor deles para que eu pudesse estudar mais tempo do que eles estudaram, para que eu pudesse me dedicar mais à minha vida profissional. Então, eu no ensino médio, eu fiz o ensino médio técnico, porque na época, né, a cabeça que a gente tinha, que ele já me daria uma base para ter um bom trabalho. Mas eu sempre, como adolescente, eu sempre fui muito... eu queria trabalhar, eu queria fazer o meu, eu queria ter o meu. E eu comecei a trabalhar muito cedo, como bem novinha mesmo, trabalhando em buffet infantil. Legal. Mas aí, com 18 anos, eu comecei a dar aulas de inglês, me formei em inglês, que foi uma coisa que me deu muita base para a minha carreira como um todo, assim, saber falar bem inglês. Morei fora. Então, para mim, o inglês me deu muita base e tem até explica-se um pouco do nome da Beleve, que é Seja Leve, que tem um pouco aí da junção do inglês e do português, porque justamente o inglês me levou muito longe, me levou muito além do que eu poderia imaginar lá como adolescente, menina que estava começando, né? E aí eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade, fui morar Você falou que fora. fez ensino médio técnico, desculpa te cortar. Em quê? Senai em cerâmica. Senai em cerâmica, uau. Cerâmica, na verdade, é química, né? É a parte muito técnica da indústria da cerâmica, né? Para trabalhar em laboratórios. E, assim, foi um motivo para eu conhecer o meu esposo. Então, legal. eu conheci Vocês ele se conheceram lá. Uau. A gente fala que o Senai serviu para nos unir. E depois fui morar fora, morei fora eu estava fora no atentado, eu estava lá do ladinho, no atentado do September 11, eu estava lá. Foi tenso, foi um momento difícil da minha vida, mas também hoje, né, é algo que eu vejo como ultrapassado essa barreira de tipo, não, eu vim aqui... Porque minha mãe queria que eu voltasse quando tudo aconteceu. Claro. Volta, pelo amor de Deus. Fica com medo, né? A família, proteção. Falei, agora o pior já foi. Eu vim aqui, eu vou fazer o que eu vim para fazer, que é estudar mais, que é conhecer uma nova cultura, que é trabalhar. Então, eu acabei ficando e foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, assim. Que foi também fez com que meu inglês ficasse muito melhor, né? Me aperfeiçoasse. Claro. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei um pouco mais sabendo o que eu queria fazer de faculdade. Que eu tinha, na verdade, eu estudei lá umas matérias soltas, livres, e gostei muito de comunicação e de business. Legal. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa relacionada a isso. Estudei publicidade, sou formada em publicidade e propaganda. E entrei no mundo do marketing, muito mais dentro como cliente. Não fui muito para o lado da prestação de serviço da agência. E virei marketing, trabalhei... Dentro das próprias marcas, no caso. Das próprias marcas, Trabalhei aí mais de 15 anos em várias marcas muito legais no mercado. Então, que construiu muito a profissional que eu sou hoje. Então, assim, sou muito grata as oportunidades que eu tive de trabalho com essas marcas, mas também com toda a parte boa tem a sua parte ruim. Com toda certeza. Né? Durante essa minha jornada,
Eu sofri muito preconceito com ser mulher, com não ter feito uma faculdade de primeira linha. Então, a questão Coisa besta, né? Pois é. A questão da diversidade não se vivia naquela época. Sim. Ainda mais que eu trabalhei em lugares muito legais e, por sua vez, o meu entorno tinham pessoas muito elitistas, que vinham de outros lugares. Então, assim, o meu inglês, nesse momento, fez toda a diferença. Nossa, essa menina fala muito bem inglês? Nossa... me diferenciou ali Você tinha pontos de média, destaque. na média das pessoas, né? Então, acho que isso construiu muito e me gerou alguns calos na vida, né? Porque você fala, poxa, preconceitos por ser mulher, isso vai falando, pô, isso tá errado isso aqui. Sim, claro. Tá errado, né? E aí, foi me levando a ser quem eu sou hoje, que eu sou uma pessoa que eu tô super sempre... Tudo que é empoderamento feminino, todos esses assuntos, eles me atraem muito, porque eu quero proporcionar isso para as pessoas, para as mulheres, tudo que eu não tive lá atrás. E eu acho que também eram outros momentos, né? Sim. Eram outros tempos. Não se falava muito sobre isso como se fala hoje. E até as mulheres da época, né? Eu lembro de líderes que eu tive que eu ouvi frases super machistas, super... Mas, de certa forma, a sociedade era construída dessa forma, né? Eu acho que não vou falar nem muito tempo, isso é algo mais recente mesmo. As estruturas, não vou falar dentro de, talvez, grandes marcas e tudo mais, porque ainda tem muitas pessoas que são das gerações passadas em cargos de liderança e isso faz com que determinados padrões de comportamento ainda se perpetuem. E por mais que... estruturalmente falando, essas pessoas estão lá, quem está abaixo, a gente entra muito na conversa sobre referência, ambiente moldar o profissional. Então, se ele está dentro daquele local e ele percebe que pessoas em cadeias de comando têm determinados padrões de comportamento, é muito mais provável que esses padrões de comportamento sejam passados adiante e isso se perpetue dentro da organização. Sim. Então, assim, é algo que eu acho que está mudando sim. A gente tem as empresas, inclusive, olhando cada vez mais para isso. Acredito que porque também há a necessidade de conexão com o público aqui fora, porque as marcas, elas vendem para alguém, e esses alguéms, eles... A geração tá mudando. Exatamente, e eles defendem coisas, então as marcas, elas prestam atenção nisso, e para elas serem capazes de se conectar com essas pessoas, elas têm que mudar a estrutura interna também para ser capaz de entender com quem ele está falando, né? Sim. Então, acho que é uma movimentação que está sendo realizada e que talvez... ou talvez não, aqui vou colocar certeza, dentro da sua trajetória, você tenha sido uma das pessoas que tenha colaborado para isso. Com certeza. Eu minha bandeirinha do feminismo, né? Mas eu acho que eu acho que quem eu sou hoje, o tipo de negócio que eu venho trabalhando, tem muito a ver com o meu histórico de vida, né? Chegou uma hora que eu falei assim, olha... acho que isso aqui não tá mais fazendo sentido para mim. E foi justamente um dos meus gatilhos, foi a maternidade, né? A partir do momento que você vira mais um número, né? Quantas mães voltam da licença maternidade, né? Quantas mães são dispensadas pós licença maternidade? A partir do momento que você vira estatística, você fala, opa, é real isso aqui, hein? Esse negócio acontece de verdade. Então, e aquela coisa também de eu querer estar mais próxima dos meus filhos, claro. De eu não querer terceirizar a minha maternidade, que eu acho que também é uma escolha de cada mulher, né? Obviamente, tem mulheres que escolhem isso e acho, tá tudo bem. Eu acho que o que tem que vir é da escolha de cada pessoa, de cada mulher. E eu não queria terceirizar a minha maternidade. E eu chegava muito tarde do trabalho, saía super cedo. O meu filho mais velho viveu um pouquinho disso ainda, né? Aí, quando eu tive o segundo filho, eu não voltei mais. Aí, eu já estava me estruturando de uma forma diferente. Que era empreendendo, começando a empreender. Perfeito. Então, eu já tinha uma academia de CrossFit. Foi um negócio totalmente diferente do que eu vinha fazendo, então sempre fui uma pessoa da área de
de marketing, publicidade, estudei um pouquinho de psicanálise, mais para me entender, entender o consumidor, entender como pensa a cabeça do ser humano. Penso eu que todo mundo deveria ter um pé nisso. Todo mundo, independente do que você faz. Foi um curso incrível, assim, que eu fiz para a vida mesmo. E aí eu já vinha repensando, né, refletindo sobre outras formas de trabalho para mim. E surgiu a oportunidade de empreender e ter um CrossFit que eu nem imaginava. Fazia pouco tempo que eu treinava a modalidade, mas eu me encantei muito com essa questão do bem-estar. De gerar bem-estar e saúde para as pessoas. Perfeito. Para mim, isso aí foi, assim, impactante. A maneira com que as pessoas chegam e a maneira com que as pessoas saem depois de uma atividade física. Depois de um tempo se dedicando à saúde, ao bem-estar físico e mental, né? Porque muitas vezes as pessoas acreditam, né? Falam, CrossFit, coisa de fortão, fortona. E, nossa, se soubesse que vai muito além disso, né? Está muito relacionado à comunidade, a você poder ir a um lugar todos os dias que vai te fazer bem para o seu corpo, para sua mente. Você vai encontrar pessoas com afinidades, com quem você troca todos os dias, com quem você tem desafios ali todos os dias. E aquilo vira parte da sua rotina. E com o tempo você percebe, caramba, assim, mudou muito a qualidade da minha vida. Então, a partir do momento que eu comecei a ver essa mudança na vida de outras pessoas, e não só da minha, que já estava acontecendo comigo, já tinha acontecido comigo, mas vendo de outras pessoas, cara, para mim aquilo fez muito sentido, assim. Total. Muito sentido. E aí eu empreendi por 6 anos no CrossFit. Né? Abri a segunda academia, e aí depois disso eu falei assim, bom, agora é hora de partir pro próximo passo. A gente sempre, eu e meu sócio, marido, que continuou sendo meu sócio no outro negócio, falou, não, a gente queria experimentar o mundo online, o mundo digital, trabalhar alguma coisa direcionada para uma afinidade nossa. E aí a gente falou, bom, bem-estar a gente sabe que é alguma coisa que conversa com a gente. E aí a gente foi... Tem a ver com o propósito de vida de vocês, o estilo de vida de vocês, que é extremamente importante, né? Sim, e isso é uma coisa que eu sempre falo, porque assim, olha, empreender é super difícil. Você tem que empreender com alguma coisa que você goste muito, porque, né, no final do dia, o que você está fazendo tem que fazer muito sentido para você. Porque se você estiver simplesmente vendendo, sei lá, autopartes, que é um dos maiores mercados de e-commerce no Brasil, se eu estivesse fazendo isso, eu não seria uma pessoa feliz, porque não conversa comigo, né? Total. E eu costumo dizer que quando o negócio é conectado com o propósito de vida que você tem, você tende a colocar muito mais energia na coisa. Com certeza. Porque o seu propósito tá ali. Então, as pessoas muitas vezes elas veem glamour no empreender porque acreditam que vão mudar o padrão de vida delas. Então, independente de onde você tenha saído, seja de uma família humilde ou já de uma família abastada, você olha pro empreendimento que você vai ter e você acredita veementemente que você vai ser rico. As pessoas acreditam nisso. Todo empreendedor é rico. Elas botam fé. Independente do tempo que você passa ali catando cavaco, vamos dizer assim. Muitos cavacos. Que é difícil e você muitas vezes mais coloca dinheiro do que efetivamente tira, noite sem dormir, escala 7x7, que é o que as pessoas muitas vezes não enxergam. Tem muita coisa por trás que forma um bom empreendedor, entra nos calos que você falou mais cedo também. Mas existe esse glamour do empreendedor ali que todo mundo vai ser rico. Mas as pessoas não entendem que é uma construção. O que eu acho legal é que quando isso não está ligado no seu propósito de vida, é uma coisa pelo glamour, pelo financeiro... Fica raso, né? Fica raso, você não consegue passar talvez a veracidade ou a grandeza que a sua marca pode vir a se tornar, porque ela para você é uma geradora de renda, vamos colocar assim, e o seu propósito não tá ali. Então assim, ele pode até te dar sucesso, mas a probabilidade de você construir um negócio para vendê-lo rápido, fazer dinheiro e sair, é muito mais... possível disso acontecer num curto período de tempo, vamos colocar assim. Quando tá ligado no seu propósito,
E aí isso vira uma pergunta que futuramente eu vou querer fazer, mas escutei isso de muitas pessoas. Quando a gente abre um negócio, independente de ele estar ligado com o nosso propósito ou não, ou você vai falir, ou você vai vender, ou ele vai virar o negócio da família que vai ser passado de Só geração tem em essas geração. 3. São as 3 saídas. Isso aí. Até porque nós somos findáveis, a gente vai morrer. gente acaba. Então a gente precisa passar isso adiante se é do desejo da família, né? Da pessoa, do empreendedor, do criador do negócio. Mas onde eu quero chegar aqui? Se você está conectada com o teu propósito nisso, você vai colocar muito mais energia. Você vai colocar muito mais amor. A escala 7x7 para você vai ser prazerosa. Não que não vá te deixar estressada e várias outras coisas, mas isso vai fazer muito mais sentido para você. E a grandeza do que você constrói para a marca é muito maior, porque a tua essência tá ali. Com certeza. Então isso é muito legal. E quando você falou da Bileve, e não só falou, eu te dei uma stalkeada, porque eu gosto de fazer isso, eu vi você falando dela em várias ocasiões, indo para evento e várias coisas, e o quanto isso para você é enobrecedor. Então eu queria que você trouxesse pra gente, abordando agora, acho super legal isso que você acabou de entregar, porque você foi dono de um box de CrossFit, você entendeu o quanto o bem-estar, ele proporciona a melhoria geral da vida da pessoa. Então ela não tá ali porque ela quer um corpo sarado ou coisas do gênero. Isso é só consequência. Isso é consequência. Ela tá ali, ela aprende a estar todos os dias em disciplina, isso é virado no mundo profissional. Exatamente isso que eu ia falar. A disciplina serve, né, para tudo. Então, você quer ter um trabalho bacana, se você não se dedicar todos os dias para aquilo não vai acontecer. Se você quer ter uma saúde legal, se você não se dedicar todos os dias para aquilo, não vai acontecer. Se você quer ter uma alimentação legal, você vai ter que cuidar da sua alimentação diariamente com disciplina e com tempo, né? Exato. Às vezes a gente é muito imediatista e a gente quer as coisas muito rápido. E eu acho que e eu falo isso para fora e isso serve para mim também, porque, né, a Bileve tem 2 anos, então muitas vezes a gente tá assim, poxa, a gente já podia estar fazendo isso, já podia estar fazendo aquilo, mas também existe o tempo das coisas. Então a gente tem que fazer com disciplina o que tem que ser feito, né? Seja relacionado a qualquer assunto, e aí o resultado, com certeza, uma hora ele vai vir, porque no meio tem os aprendizados, né? Então, se você quer ter uma pele bonita, você precisa cuidar da sua pele todos os dias, e assim vai, né? E a mesma coisa vale para tudo na vida, né? E acho que isso que é muito legal do esporte. Total. O esporte ensina muito isso, e eu coloco isso é muito importante dentro da minha casa, assim. Meus filhos, nossa, eu acho lindo, eles são super atletinhas, assim, legal. E atletas que eu digo, né, não tô falando de performance, tô falando de gosto, né, eles têm gosto pelo esporte, de querer treinar, de querer jogar, eles são tem do futebol, tem ginasta, legal. Tem o judoca, eles adoram vários esportes, isso é muito legal, porque eles veem o exemplo de casa, né? A importância do esporte. Então, são meninos disciplinados com relação a isso, entendem o que é saudável, né? Eu me policio muito como mãe que viveu nos anos 80, né? Que a gente ouvia cada coisa no decorrer da nossa jornada com relação a padrão estético, com relação ao que a gente faz para nós. Não se falava muito em saúde, né? Sim. A saúde era só, tipo, uma passada de pano. Sim. E acho que o importante é a gente levar que, assim, a parte estética, ela vem por consequência, total, né? Então, a gente precisa o quê? Cuidar da nossa saúde, do nosso sono, da qualidade do que a gente come, do que a gente passa no nosso corpo. Então, né? Hoje em dia, muitos produtos, se você for contar quantos produtos você usa no seu corpo, você está colocando microplásticos no seu corpo o tempo todo. É o desodorante, é o shampoo, o condicionador, o hidratante, o sérum. Se você não prestar atenção ao que você está colocando no seu corpo, você também está fazendo uma bomba ali, sim, né? Então, se você não tiver essa disciplina para poder fazer com que as coisas, para cuidar da sua rotina, para cuidar da sua jornada de todos os dias, as chances que você não vai chegar em lugar nenhum, né? Exatamente. E você falou um ponto muito interessante, que é o tal do imediatismo, né? As pessoas, elas acreditam... Ser humano, né?
Todos nós. E assim, é que hoje isso é um pouco mais evidente, eu acho que o excesso de tela ou as coisas, elas jogam as pessoas cada vez mais para isso, mas não é algo novo, né? Isso vem desde a época dos meus avós e mais para trás. As pessoas, elas têm o anseio de conquistar coisas na vida. É que hoje a gente tem mais acesso à informação e o excesso de informação que a gente tem coloca para nós mais possibilidades. Antigamente a gente não tinha tanto isso, né? Então hoje que a gente tem esse leque gigantesco de possibilidades, você fica cada vez mais ansioso. Com certeza. E eu tenho lido muita coisa nesse sentido. A questão da comparação, né? Às vezes a gente nunca sabe, né? O que tá por trás de tudo aquilo, né? Então, parece que tal marca ou tal pessoa tem aquele resultado. Poxa, mas você não sabe o que tá por trás. Quanto tempo aquilo ali tá sendo construído, né? E aí, então, pegando esse gancho de tempo de construção, você já falou que a Bileve tem 2 anos. 2 anos. Como que você chegou na Bileve? Você percebeu essa construção pelo que você vivenciou sendo empreendedora no mundo de atividade física e você puxou isso pro lado da mulher. Como que foi isso? Tem toda essa jornada, né, da afinidade, que é a questão que a gente falou. Então, assim, vamos trabalhar com algo que eu tinha afinidade, que eu tinha interesse. E tem também uma questão, né, de estudo de mercado. Então, assim, bem-estar vem crescendo nos últimos anos e vai continuar crescendo, porque as pessoas estão adoecidas. E estando adoecidas, elas precisam começar a cuidar de si. Então, assim, cada vez mais o olhar para o bem-estar vai ser muito importante, né? Tem a questão da sustentabilidade. A gente começou muito focado também pensando em sustentabilidade. Então, toda a curadoria que a gente fazia para dentro da Bileve estava muito focada com sustentabilidade. E hoje eu já consigo olhar assim com outros olhos. Não vai ser mais diferencial sustentabilidade. Não pode mais ser diferencial. Tem que ser padrão, né? Porque o mundo está acabando. E se a gente não começar a olhar e exigir que as marcas que estão no mercado não sejam ou tenham, né, tenham ingredientes sustentáveis, sejam feitas através de cadeias sustentáveis, a gente não se sustenta. Exato. Né? Então, também foi uma coisa que eu analisei na hora de, poxa, eu vou para este lado da, né? Então, a Bileve nunca vendeu marcas muito mainstream, são sempre mais marcas com um propósito, marcas feitas por mulheres, marcas com propósito de bem-estar, com ingredientes naturais, legal, né? Então, a gente sempre fez essa curadoria. E eu acho que a questão do digital, que o digital ainda não chegou para muitas pessoas, né? Então, assim, o acesso a compras ainda tem muito a crescer. A pandemia veio, mostrou que, né, que o mundo digital, as vendas online, elas podiam crescer muito mais. Tivemos um pico aí, mas isso fez com que muitas empresas se profissionalizassem, né? Então, muitas empresas que já vendiam online de maneira mais amadora tiveram que se profissionalizar. Total. Melhorar processos logísticos, melhorar processos... Experiência do cliente. Então, tudo isso a gente foi pensando como envelopar tudo isso para a Bileve, que o nosso propósito principal era trabalhar bem-estar. Então, como que eu construo bem-estar para essa mulher? O que a gente oferece, quais produtos, categorias. Então, hoje a Bileve trabalha com diversas categorias porque a gente entende que bem-estar para eu, Simone, né, para mim, não é o mesmo bem-estar para outra mulher. Claro. Para outra mulher vai ser outra coisa, porque nós somos diferentes. Então, para mim, o esporte é muito importante. Mas tem mulher que o cabelo é muito importante. Né? A gente vê isso muito no mundo das mulheres negras, das mulheres cacheadas. O cabelo é uma coisa super empoderadora. E a partir do momento que muitas mulheres se veem livres para poder usar o cabelo delas como elas gostam, produtos que realcem essa beleza, isso ali é bem-estar. Isso claro. É como ela é autoestima.
para elas. Então, inclusive, a gente explode de vender produto para cacheada. Legal. Então, tem uma questão de autoestima e bem-estar ser diferente para cada mulher. Por isso, o nosso portfólio é bem amplo. Então, hoje a gente trabalha com cosmético, a gente trabalha com cabelo, a gente trabalha com artigos esportivos, com suplementação, com bem-estar sexual, porque a gente entende que bem-estar é bem amplo. Com toda certeza. E aí a gente oferece uma gama ampla de produtos, porque para cada mulher o bem-estar vai ser diferente. E tem a questão de prioridade. Então, no momento da minha vida, eu estou mais focada em treinar, mas no outro eu estou trabalhando muito. Então, o que eu consigo fazer é dormir bem, né? Então, a gente vai escolhendo... Você tem os produtos para todas essas esferas. Exatamente. Eu vou escolhendo o pratinho. As mulheres precisam escolher o pratinho que elas não querem derrubar ali, né? Claro. E tentando equilibrar, porque a vida é um eterno equilibrar né? certeza. O equilíbrio está no desequilíbrio, Exato. né? Porque a gente não consegue equilibrar todos os pratos. Não existe. E a gente precisa escolher o que a gente precisa equilibrar naquele momento, que é mais prioritário e vai dar o retorno que você precisa, né? Exatamente. E as pessoas precisam aprender que quando elas colocam o prato no canto, o fato de você não estar o equilibrando, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Porque senão elas pensam no que tá equilibrando, a cabeça tá no outro que tá parado, e aí vem a ansiedade, você não sabe o que faz e o negócio não anda. Aí você não faz nem o que você tá fazendo, nem o que você precisa fazer. É bem importante a gente saber ter esse discernimento para colocar energia e foco, né, cada hora num lugar e tá tudo bem. E aí, assim a gente vai caminhando, né, com certeza. Eu posso buscar ganchos lá de trás da sua carreira que possivelmente tenham efeitos hoje em dia? Porque, como você mesma comentou, você passou por grandes marcas. Não sei se você pode comentar sobre elas abertamente, mas eu sei algumas delas. E as experiências que você teve dentro desses locais, então você atuou na área de marketing, acredito, dentro dessas instituições. Você se desenvolveu e até chegou em cargos muito legais dentro dessas estruturas. Como foi isso para você? Queria que você trouxesse só um pouco de gancho para dar embasamento, para a gente poder pegar esse embasamento e colocar na Bileve. Tá. Acho que a minha carreira foi uma carreira bem bacana, minha carreira corporativa, assim, né? No mundo corporativo. Bem bacana, trabalhei com marcas bem legais, em empresas bem legais, trabalhei com marcas super queridas, então Smirnoff, M&M's, Faber-Castell, marcas que são marcas queridas, são marcas divertidas de trabalhar, empresas muito bacanas. Eu sou muito grata à minha jornada de trabalho, tudo que eu aprendi. Mas o mundo corporativo é feito de pessoas, né? Claro. E existem pessoas e pessoas. Então, eu acho que nessa jornada toda, eu aprendi com pessoas muito incríveis, que são gestores que hoje eu me espelho e falo, poxa, aquilo ali foi bacana e eu quero muito poder fazer isso por outras pessoas. E tem também os exemplos de coisas que você fala, isso aqui eu nunca quero repetir na minha vida. Então, que também é importante ter acesso a esse tipo de comportamento, porque você sabe o que você não deve fazer, né? O que eu não devo fazer. E aí vem muito a minha questão da minha bandeirinha feminista, porque eu passei por muitos processos de machismo, assim, no mundo corporativo, que hoje não se deixariam passar, né? Então, e eles constroem esses calos da vida, né? E que nos trazem, que me traz para ser quem eu sou hoje, né? Então, se eu sou muito ativista da causa, é porque eu sei que eu sofri por isso, foi e eu construído sei que dentro de várias você por mulheres experiência, sofrem com isso também, né? E, por exemplo, você pode citar coisas que você aprendeu no decorrer da sua jornada que foram extremamente importantes para a concepção da Bileve? Ai, com certeza. Eu acho que eu trabalhei em empresas muito estruturadas com relação a desenvolvimento de marcas. Legal. Marcas muito fortes. Então, toda essa parte de construção de marca, de posicionamento, de valores da marca, eu acho que isso para mim é muito, muito natural hoje em dia, porque é através dos posicionamentos das marcas que a gente consegue entregar valor para a consumidora. Claro. Né? Então, acho que
ter trabalhado em empresas tão estruturadas que me ensinaram muito, e me ensinaram na teoria e na prática, né? Então, acho que isso faz com que eu consiga pensar muito bem os caminhos que a Beleve pode ter. E um dos próximos caminhos é o desenvolvimento de marca própria. Então, a gente hoje está trabalhando num projeto, desenvolver uma marca da Beleve, não vai se chamar Beleve, a gente vai separar o que é varejo do varejo, né? A Beleve é um varejo, uma plataforma de venda de bem-estar, e a gente vai desenvolver uma marca própria focada para esse público feminino que pratica atividade física, porque a gente entende que atividade física é o gatilho para uma vida mais saudável. A partir da atividade física, a gente, né, entra numa espiral do bem. Então, a gente come melhor, a gente dorme melhor, porque amanhã eu vou treinar, então deixa eu descansar. E, aos poucos, aquilo vai entrando na sua rotina, aquilo vira uma chavinha em você. Então, eu entendi que essa é uma fórmula que funciona muito para qualquer pessoa, atividade física. E aí a gente pode falar, atividade física perfeita existe? Não. É a que você mais gosta, é a que você se identifica, né? Então, eu sempre falei isso até para as pessoas, quando na época que eu tinha academia, as pessoas chegavam, mas CrossFit não é para mim. Encontre a que seja a sua atividade, que seja a sua, e que você consiga fazer com frequência, que você faça todos os dias. Eu não gosto, eu não consigo entender as pessoas que falam, eu não gosto de atividade física. Não, você não achou ainda a que você gosta. Tem milhões de esportes, de atividades possíveis, né? É testar e encontrar a sua, porque aquele ali, para mim, é o gatilho de uma melhor vida, uma vida mais saudável, uma vida mais leve, claro, mais feliz. E então, hoje, a Beleve está desenvolvendo um produto focado para essas mulheres que praticam atividades físicas. Então, vai ser uma coisa bem bacana, bem legal. E você vai chegar a tê-lo dentro do varejo que hoje você já tem, ou realmente vai ser uma marca nova, independente, que vai ter o seu próprio e-commerce, por exemplo, e vai atuar de forma independente? Ou as duas vai começar, né, no primeiro momento, a gente vai começar dentro da Beleve. Legal. Vai começar dentro da Beleve. Vai ser... Beleve vende a Move. Move. Isso. Interessante. O nome é interessante. Move. Então, a Beleve começa... Claro. Né? Sacado. Pegou? Então, você tem a Beleve vendendo o Move inicialmente como estratégia de business. Então, é melhor porque aqui você já tem usuário, você já está conectada a propósitos, que é extremamente interessante. Elas então, você... se conversam. São marcas que se conversam. Com toda certeza que sim, porque por mais que aqui seja talvez de um nicho específico, aqui é um multinicho voltado para o bem-estar. Então tá totalmente dentro aqui do ecossistema. Com a Move a gente só vai afunilar o que a gente entrega hoje para essa consumidora, né? Porque hoje a gente acaba falando de bem-estar como um todo e nem sempre todo bem-estar está relacionado ao esporte. Mas aí a gente vai afunilar agora, falar com a mulher que pratica uma atividade física. Vai ser uma marca de cosméticos focada para mulheres que praticam atividade física. Chama Move Skin Beauty. Muito legal. E logo. Estou ansiosa e trabalhando muito em cima desse projeto. Então, dentro do que você já fez até hoje na Beleve, você está com esse projeto também em paralelo. São duas coisas que acredito que estão tomando pouca coisa do seu tempo, porque são projetos grandes. Um triplex na minha cabeça. Fora família, fora um monte de coisa, né? E o como é, por exemplo, a gente falou bastante sobre a concepção da Beleve. E quando eu falei, por exemplo, coisas que você olhou lá atrás dentro das marcas, você passou por marcas legais, como você citou o nome de alguma delas. Você disse que a construção de marca dentro desses lugares é muito poderosa. Sim. Faz total sentido, porque a forma como você disse que existiu a concepção da Beleve, com certeza engloba toda essa experiência que você adquiriu lá atrás, porque você embasou todo o propósito da coisa, e isso é justamente storytelling, construção de marca. Então dá realmente para ver tudo que você conseguiu absorver lá atrás para ter a tua marca hoje, e agora você está indo para um novo caminho. Explica para a galera entender o como que você consegue lidar com essas duas coisas, agora falando, por exemplo, no teu dia a dia. Não consigo. Legal, excelente resposta. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigada, isso.
Não, é super difícil, né? Eu acho que... E é isso. A Beleve, aí, falando um pouco de momento da empresa, a gente vai reequilibrar esses pratinhos, porque justamente a gente vai querer colocar um foco e uma energia no que a gente vem construindo agora. E por que tudo isso? Porque o varejo online, ele é um negócio de margens muito apertadas, né? Então, justamente a Moove também vem como uma resposta de negócio porque quando a gente tem a marca própria, né? Então, eu serei a produtora da minha marca, Claro. da minha marca. Então, isso faz com que as nossas margens consigam subir e melhorar. Então, isso é um caminho que esteve lá atrás no nosso planejamento e que a gente foi deixando para um momento seguinte, porque a gente queria aprender primeiro com a história do processo de vendas online, de ganhar corpo nessa e experiência nessa gestão de um e-commerce, de todas as ferramentas que englobam, de todo tudo que o ecossistema todo do que o ecossistema né? do que é o e-commerce, para depois, então tá bom, agora a gente está preparado para ter a nossa própria marca, para ter o nosso próprio negócio. E foi muito bom porque a gente também foi validando produtos, né? Validando categorias, porque a gente foi trabalhando com diferentes categorias para entender tudo que envolve cada tipo de categoria, todos os players, né? Foi estudando um pouquinho de cada categoria para chegar à conclusão em qual categoria a gente ia atuar. Então, isso também foi pensado porque tudo é teste, né? A gente testa pequeno, erra um pouquinho para fazer maior. Então, é um pouquinho da maneira como a gente se estruturou. Mas olha o aprendizado que você traz para quem está assistindo a gente. Por mais que vocês já tivessem o desejo de produzir, vocês começaram por um caminho mais seguro, que é entender o ecossistema de que, posterior à produção, para onde isso vai. Porque se vocês vão direto pela produção, se vocês não têm a experiência de venda... com um monte de produto no bolso, não é mesmo? Exatamente. A garagem de casa vai ficar cheia, ferrou. Né? Se morar em prédio, pior ainda. Eu não sei se foi a maneira, né? Eu acho que não existe maneira correta também, né? Cada um tem um seu momento de vida, de negócio, quantidade de energia, investimentos que se coloca em cada negócio, mas a gente, né, também optou. A gente começou por marketplace. Para entender o ecossistema do e-commerce num lugar onde já existe audiência. Exato. Para depois focar no nosso próprio canal. Agora, do nosso próprio canal, a gente quer continuar seguindo em frente, Então, tá bom, como eu melhoro margem? Para eu melhorar a margem, vamos para o próximo passo. Marca própria. Marca própria em qual categoria? Do quê? De que produto? Então, eu estudei várias categorias, a gente pôde estudar e acompanhar várias categorias, desempenho, performance, como que, o que é importante para cada categoria, né? O que é importante para o cliente em cada categoria e chegar à conclusão de que categoria a gente ia atuar. E, obviamente, a categoria que a gente atua tem muito da minha afinidade, do meu conhecimento técnico, do meu conhecimento, do meu desejo de aprender mais sobre aquilo e se aprofundar naquilo. Então, vai ser uma marca muito legal que vai estar focada para o público 35+, que está começando a sentir as diferenças na pele, começa a ter queda de colágeno, começa a sentir maior dificuldade quando, né, tá treinando, fazendo uma atividade física, né? E como recuperar aquele músculo, ou até mesmo a questão de impacto, como a pele reage a suor, ao impacto. Então, vai ser uma marca uma marca de cosméticos focada para esse público que pratica atividade física. Moove Skin Beauty. Para você conseguir fazer com que as pessoas permaneçam, as mulheres permaneçam maravilhosas, né? Ainda na atividade física. É isso aí. Dentro de todo esse caminho, quais foram as suas referências? Olha,
Muita gente. Eu tenho uma menina mais nova do que eu. Eu acho ela incrível. E aí eu tô falando assim, pensando num negócio online, num negócio independente, né? Sem muito investimento por trás, porque aí a gente pode olhar diversos mercados e entender marcas incríveis, mas que tiveram aporte de investimento, Claro. ou que, né, que vieram de uma construção de um outro negócio, compra de negócios. Uhum. Então, assim, eu acho que tem uma menina que eu acho que faz um trabalho muito legal, que ela chama Lela Brandão. E ela tem uma marca de roupa confortável. Legal. E ela conta a história dela, acho que vale a pena dar uma gugada aí nela. Uhum. E ela conta a história dela, que ela teve, acho que, anorexia, bulimia, e ela tinha uma questão com padrão estético, e ela, cansada de ter que, ou não caber nas roupas, ou não ter roupas muito legais, ela criou a própria marca, e a marca tem na sua essência ser confortável e bonita. Uhum. E eu acho que ela faz um trabalho muito legal. Eu me inspiro bastante no que ela faz, assim, pensando de maneira independente, pensando sempre no público feminino, pensando sempre em trazer reflexões e fazer com que as mulheres se coloquem em primeiro lugar, cuidem de si, cuidem da sua autoestima, porque isso é saúde mental, né? Claro. Então, acho que essa é uma menina bem novinha e bem bacana, que eu acho um bom exemplo. Eu acho que é um exemplo da atualidade, Claro. assim, sabe? Bem legal. Se a gente fosse olhar no passado, você poderia trazer, por exemplo, algumas referências que você tinha na época, vamos dizer, começo de carreira. Eu falo muito sobre começo de carreira e eu gosto de trazer isso das pessoas porque pode ser família, muitas vezes. A gente tem, como você mesma já entregou, você teve pais que batalharam bastante e com certeza podem ter sido bons exemplos para você dentro de casa, mas eu gosto de trazer esse momento de início de jornada profissional porque é basicamente uma etapa a qual a gente está terminando de formar o nosso caráter. A gente ainda não se conhece, isso é uma coisa interessante. Você fez psicanálise, o homem principalmente... A gente nunca vai se conhecer por inteira, né? Com certeza não. Mas até os 24 a gente ainda está em formação. Só que a gente com 18 é idiota o suficiente para acreditar que é dono do mundo e de si. Então, digo com 18 porque é a fase que você está saindo, indo para a faculdade, vai começar talvez... Existem pessoas que começam antes, como o seu caso, como o meu caso também. Enfim, que referências você tinha nessa época, quando você estava terminando de se formar para enfrentar? Eu tive um tio muito legal, um tio que não é meu tio de sangue, ele era casado com a minha tia, e acho que ele foi uma pessoa que me inspirou muito a estudar. Legal. Ele é muito inteligente, médico. Por vezes eu até cogitei prestar uma faculdade de medicina inspirada nele, nada a ver comigo, eu sou super de humanas, mas eu acho que o que tinha ali nele era um prazer da escuta muito grande. Então era uma pessoa que você via que te escutava e tinha o maior prazer do mundo em te fazer entender alguma coisa. Então, foi uma pessoa que estudou comigo muitas vezes, era a pessoa com quem eu falava inglês na época que eu estava aprendendo, então, que me incentivava a estudar. Então, acho que a questão de incentivar a ser melhor, a buscar conhecimento e o aprender a ouvir o outro, eu acho que ele foi uma pessoa que fez isso por mim, assim, que eu consigo... Quando você falou assim, mas volta ali para trás, fora meu pai e minha mãe, que obviamente são a minha base de quem eu sou, eu acho que esse tio fez um papel muito importante. Isso que você falou é de um poder gigantesco, aprender a ouvir, escuta. Porque não necessariamente todo mundo que engaja em uma comunicação está disposto a isso, né? Ou melhor, poucas pessoas Coincidentemente, Simone significa boa ouvinte. O nome Simone. Uau! Curiosidade à parte, jamais falaria uma coisa dessa. Coincidentemente,
colocar no Google lá o significado do nome Simone, é isso. Eu acho que eu dou valor para isso, sabe? Ouvir os outros. Eu acho que a gente se coloca no lugar do outro, né? A gente consegue ter mais empatia. Com toda certeza. Entender mais o outro. Então, eu acho que ouvir o outro e ser ouvido é muito importante, né? Não é uma delícia você tá aqui perguntando sobre a minha vida. Eu tenho certeza que as pessoas que passam aqui pela sua mesa gostam muito da experiência. Com toda certeza. Então, acho que isso é bem importante, sim. Acho que constrói pessoas mais profundas, sim, né? Sim. Mais reflexivas, ouvir o outro. Quando você aprende a escutar, você faz um exercício muito grande, e isso é super interessante. As pessoas elas não estão tão dispostas a ouvir. Elas querem engajar em comunicação sem estar dispostas a ouvir. Muitas vezes simplesmente para colocar a opinião dela para fora e tentar resolver alguma coisa que ela precisa. Só que comunicação é uma via de mão dupla. Então, ao mesmo passo que existe o emissor, existe o receptor. Então, você tem muitas problemáticas envolvidas aqui. Se você aprende a escutar, e aí eu vou falar uma experiência pessoal, que isso aqui me proporcionou. Coisas bestas, mas traz disciplina, traz muita coisa. Depois que eu comecei a fazer podcast, vai fazer uns 2 anos mais ou menos, eu já falei com inúmeras pessoas de experiências muito diferentes, às vezes mais velhas, às vezes mais novas, só que com muita bagagem. Eu já entrevistei CEOs, presidentes, caras que venderam um dos maiores e-commerces do Brasil. E eu sempre me faço a reflexão de o que eu tenho, eu, Gabriel, de 31 anos, para perguntar para um cara desse. E as pessoas pensam que tá aqui é simples, mas eu tenho que manter você entretida. Eu tenho que entender tudo que você tá falando. Simples. Engajar em outra pergunta que faça sentido com o que você tá falando. Com certeza. Então tem muita coisa que isso aqui me fez aprender a escutar. E não é escutar, é escutativa. Porque enquanto você está falando, eu estou processando várias coisas diferentes sobre o que eu estudei sobre você antes, perguntas que eu quero te fazer, coisas que você está entregando que tem correlação com o assunto de uma curiosidade que eu quero trazer sobre você. Tudo por meio da escuta. Não, é incrível. Isso é muito louco. Eu falei pra você, logo que eu cheguei, eu falei, parabéns, porque eu percebi isso logo de cara quando eu te conheci, que é essa questão de você conseguir conversar com a pessoa e tirar da pessoa e deixar a pessoa à vontade e tirar o melhor da pessoa, né? Porque é a partir daí que as boas conversas começam, né? E a gente produz conteúdo genuíno. Que é o que eu falo que hoje muitos podcasts são bons, mas engessados. Eu até comentei com você sobre questão de roteiro. A gente tem um marketing. O marketing traz para mim algumas coisas. Eu vejo uma espinha dorsal de quem é a pessoa com quem eu converso. Mas eu não gosto de trazer uma folha impressa, de fazer perguntas que estão aqui, porque se a gente fosse seguir isso, eu nunca conheceria você verdadeiramente. Você falou sobre muito mais coisas que liga sobre a sua parte criativa. Sim. Porque você vai trazendo coisas que são importantes para você. E é legal, porque minimamente eu já tenho coisas que eu preciso saber sobre você, que eu quero saber sobre você, que vão ser interessantes para que quem está assistindo aprenda. Sim. Mas do jeito que você tem que entregar. Não enviesado por uma pergunta que eu vá fazer. Sim, com certeza. Isso então é eu muito gosto legal. muito disso. Não, essa questão de escutativa, acho que eu aprendi e é o que eu tento fazer diariamente, assim, sabe? Quando eu percebo, por exemplo, que a equipe tá diferente. Eu saco muito rápido, assim, sabe? Porque eu tô sempre na observação, sempre tentando manter uma relação muito aberta. Eu acho que isso também é algo que eu aprendi no decorrer da minha carreira, assim, sabe? Quanto mais aberto a gente for, mais sincero a gente for, melhor para as duas relações, né? Porque você tá sabendo, você tá aí do outro lado, tá sabendo que o que eu posso te entregar, o que eu quero te entregar, e do mesmo jeito você vai poder me requisitar o que você quer, o que você pode. Então, se essa comunicação for aberta, uma escutativa e sem muitos ruídos, ela é melhor para os dois lados, né?
A única coisa que precisa existir para que isso aconteça perfeitamente como você falou é maturidade. É verdade. Porque por muitas coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida, fazendo gestão de pessoas, lidando com situações, obviamente o mais difícil é lidar com pessoas, porque cada um tem o seu conjunto de crenças, seu conjunto de valores, seu conjunto de experiências e, Sim. obviamente, isso forma quem a pessoa é. Então, muitas coisas que você falam, a grande maioria acaba sendo ignorada porque bate nas crenças das pessoas. Então, você precisa aprender a ter essa escuta para se conectar com elas verdadeiramente. Porque aí elas entram num campo de reflexão e elas entendem que o que você está trazendo é algo que soma e não algo que coloca elas num estado de defesa e aí dali para frente você não consegue absorver ou entregar Mais nada. É igual colocar uma criança em birra para castigo. Ela não vai entender nada do que está acontecendo. Exato. Porque ela está em birra, ela está descontrolada. Primeiro acalma, primeiro se conecta com a pessoa, depois você entende os porquês daquilo, né? E depois você pode dar um feedback, depois você pode gerar uma conversa mais produtiva, né? Enquanto tiver algum ruído de comunicação, fica difícil se fazer entender, né? Fica bem difícil. E que quando você dá o ouvido, a pessoa se sente mais confortável também em ter a conversa, porque ela entende que você não está ali para apontar, você está ali justamente para conversar. É uma outra realidade provocada. Eu tenho uma última solicitação para você. Não gostaria já de falar tenho uma última solicitação, porque a conversa está fluindo muito bem, sim, mas infelizmente ambos temos horário. Eu fiquei chateado quando eu soube disso. Você pode deixar um conselho para quem está vendo a gente, com base em tudo que você já passou na sua vida? Cara, eu acho que o maior conselho... Acho que a gente sempre fala o que está muito latente na gente, claro, né? E eu acho que o maior conselho nesse momento que eu posso dar para as pessoas, porque ele serve para mim também, é a questão do tempo das coisas. A gente comentou, né, essa questão de ser imediatista, mas as coisas elas acontecem com o tempo da experiência e com o tempo que elas devem acontecer, né? E aí pode estar relacionado a uma parte minha de crença, né, de espiritualidade, que eu acredito muito. Então, acho que tudo tem o tempo certo para acontecer. E às vezes a gente acaba querendo pular algumas etapas e sofre algumas consequências dessas etapas puladas. Concordo plenamente com você. Então, muitas vezes as coisas precisam acontecer no tempo que elas precisam acontecer e a gente precisa ter maturidade, a gente precisa saber contornar a ansiedade, e aí entra a questão de se conhecer, né, de se autoconhecer, de saber lidar com as nossas ansiedades, com os nossos, né, com a maneira que a gente reage Sim. com as coisas, né? Então, assim, saber lidar, ter um equilíbrio emocional vai fazer muita diferença. E aí serve para a vida, eu falo isso, serve para a minha vida como mãe, serve no meu relacionamento amoroso, serve no meu trabalho. Então, ter um equilíbrio emocional e saber lidar com o tempo das coisas é super importante. Quando você tem um filho e vê ele crescer e vê que tudo tem um tempo, né? Que cada pessoa tem o seu tempo. Então, um lê... Eu tenho 2 filhos, né? Um começa a ler com tal idade, o outro com outra. Um largou a mamadeira com uma idade, outro com outra. E nada disso fez um ou outro melhor que o outro, né? Cada um tem seu tempo. Excelente, incrível. Né? E as pessoas precisam aprender a valorizar isso, o processo. O processo. E gostar do processo, que é outra coisa que, né, que eu também consigo trazer para a questão da atividade física, né? Porque muito tempo eu pensei, nossa, quando eu era adolescente, nossa, no dia que eu tiver o corpo tal, eu vou, já
Mas não é sobre isso, né? É sobre gostar do que você faz todos os dias, né? Então, gostar do processo, gostar do que você faz no seu trabalho, gostar do esporte que você pratica, gostar da comida que você come todos os dias. É isso que faz com que o nosso dia seja melhor, né? Porque o que é a vida se não são os pequenos momentos? Tão clichê, mas tão real, né? Real. Porque as suas memórias são baseadas nessas pequenas coisas, né? Nas suas memórias de infância, com quem você viveu, com as pessoas que você compartilhou. Você não vai estar lembrando o dia que você comprou o carro tal, ou o dia que... São as pequenas memórias da rotina, do dia a dia, né? E depois você vira mãe, você fica mais manteiga derretida com relação a isso, fica mais... Esse tipo de coisa fica mais claro, esse tipo de observação, assim, você vê o tempo passar e a criança evoluir e o tempo de cada coisa e curtir a jornada, assim. Incrível. Né? Sim, eu quero agradecer. Você vai ter filho agora. Por ano que vem tá na encomenda, Pri. Eu quero agradecer muito. Obrigada você ter entregado tudo isso, você poder ter compartilhado a tua história de vida. Não só isso, mas pessoal, profissional, entregado quem você é para que as pessoas possam entender que, por meio da sua história, elas também têm capacidade de fazer o que elas puderem fazer na vida delas para evoluir. Então, acho que o grande propósito disso aqui, que eu busco trazer pessoas como você, é que, por meio da sua história, as pessoas aprendam e vejam que elas podem mudar. Então, eu gosto de trazer pessoas de realidades diversas, conhecimentos diversos. Isso é super importante. Porque é a junção de tudo isso que faz com que elas tenham cada vez mais repertório. Então, obviamente, espero que todo mundo possa se conectar com você nesse sentido, porque você trouxe muita coisa muito legal para que elas possam praticar essas coisas na vida delas e, quem sabe, evoluir. Então, muito quero bom. agradecer. Muito obrigada. Para agradecer, tem adorei participar. Presente de participação. Já adorei. Aceitar o desafio. Já tô até imaginando o que é. Olha, veio recheada ainda. Claro. Ai, que delícia. Que linda, adorei. Vou levar com muito carinho. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui, de falar, de ser muito bem escutada e de estar aqui num espaço tão bacana. Muito obrigado, Si. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, quero agradecer, obviamente, mais uma vez agradecer a Si. Eu fico muito feliz com esse tipo de conversa, porque a gente cria uma conexão, assim como vocês, eu aprendo bastante, então me sinto privilegiado por estar aqui. E eu preciso lembrar vocês que a grande razão final disso aqui é justamente por meio de histórias incríveis como a dela que vocês possam evoluir. Então eu espero que vocês realmente tenham assistido até o final, pratiquem essas coisas na vida de vocês, busquem cada vez mais autoconhecimento, valorizem a jornada de vocês e cresçam. Vocês têm capacidade para isso, independente de onde você tá, independente de quem você é, a idade que você tem, a realidade que você vive. Dá para fazer muita coisa legal. Se vocês têm curiosidade, pergunta pra gente. A gente também tá aqui para de repente conseguir ajudar você em alguma coisa aí. Com certeza. E é isso, gente. Lembrando que a gente faz essa gravação no Blue Space, então vocês também podem passar por essa experiência. Vocês também podem estar aqui, entrevistar pessoas maravilhosas, conhecerem pessoas maravilhosas, ou de repente prospectar cliente para a empresa de vocês. Se vocês têm dificuldade, busca a gente consegue ajudar vocês a tirar essa ideia do papel. Ou se vocês já têm alguma coisa pronta e precisam de uma estrutura completa, a gente também tem isso para entregar para vocês. Contato com o QR Code na tela na descrição do vídeo. A gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigado, Si, e obrigado, Pedrão. Obrigada.